Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa disciplina de Programação Web 2. Eu sou a professora Fabiola Ventavoli e para essa disciplina trabalharemos mais com PHP, que é uma linguagem interpretada livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes do lado do servidor, capazes assim de gerar conteúdo dinâmico na internet. O PHP é uma linguagem de programação e nela é possível gerar códigos HTML com conteúdo dinâmico, ou seja, valores que se alteram, por exemplo. O HTML é uma linguagem de hipertexto usada para escrever páginas web estáticas, como você viu no primeiro semestre. Então, para essa disciplina, nós vamos trabalhar com o PHP, que gera páginas dinâmicas. Para essa disciplina, vocês terão como atribuição e responsabilidade o planejar de projetos de sistemas de informação para a web. E como competências, desenvolverão sistemas para a internet, utilizando a persistências em banco de dados, além disso, interface com o usuário e a programação ao lado do servidor, usando a linguagem de apoio PHP. Além disso, desenvolverão habilidades como codificação de softwares em linguagem para a web, utilização de bancos de dados relacionais para persistências de bancos de dados e também a criação de interfaces gráficas baseadas no navegador para a interação com o usuário. Como base tecnológica, para as bases tecnológicas, temos a introdução aos scripts do lado do servidor, ou seja, geraremos páginas dinâmicas usando a arquitetura de aplicações web em camadas, cliente-navegador, servidor web e aplicação. Também um conjunto de tecnologias, como marcação, estilo, scripts do lado do cliente e scripts do lado do servidor. Além disso, também trabalharemos com as variáveis e tipos de dados, decisão e laços, funções e procedimentos, usando também a comunicação entre o navegador e a aplicação, com URL e query string. No item 4, vamos trabalhar com as persistências em banco de dados, como conexão, execução de comandos SQL, operações CRUD, consultas parametrizadas, sanitização e prevenção de SQL, métodos HTTP, que é o POST e o GET, formulários, sessões, cookies, e além disso, no item 5, também temos a modularização e organização dos programas, definidos como paradigmas orientados a objetos, as classes objetos, os atributos e métodos, a separação em camadas, também veremos as classes de domínio, de negócio com as suas regras e as classes de acesso aos dados. O sistema de avaliação para essa disciplina ficará da seguinte forma: vocês serão avaliados de acordo com os comportamentos, as habilidades, a interatividade no chat e também nas reuniões marcadas, e nas atividades propostas enviadas semanalmente, juntamente com o material da aula. Para começar, vamos fazer uma revisão dos principais tópicos estudados em Programação Web 1, que abordou tópicos relacionados à linguagem HTML, que é uma linguagem que gera páginas estáticas e não dinâmicas. Primeiramente, devemos pensar o que são ambientes virtuais. Com o surgimento da microinformática e de padrões para o desenvolvimento de redes de média e longa distância, começaram a se desenvolver as possibilidades comunicacionais em um universo virtual, o que já é uma realidade na vida de muitas pessoas, não é? As relações virtuais estão cada dia mais populares, quebram fronteiras e desafiam as leis da inteligência na era da informática. Neste mundo globalizado, torna-se urgente
inteirar-se de novas tecnologias, em vez de alienar-se e esperar as coisas acontecerem. Certamente você sabe que a internet é hoje a principal rede transacional de comunicação que envolve um exército gigantesco de cibernautas. E o que é cibernautas? Cibernautas é um termo de origem grega que significa piloto, dirigente, e daí designar dessa forma aquele que utiliza o espaço informático e a cibernética para se comunicar. Cibernautas são todas as pessoas que se comunicam, trocam informações, discutem, fazem amigos com pessoas do mundo todo, especialmente por e-mail e por computadores sintonizados online. Esses computadores interligados em tempo real com o mundo transformam-se em verdadeiros terminais cognitivos, em que novos saberes estão sendo colocados em discussão, lançando o ser humano rumo a sensações inimagináveis. Hoje, o profissional atualizado não pode prescindir da informática como forma de comunicação e, muitas vezes, esses conhecimentos são obtidos naturalmente sem nos darmos conta disso. A incorporação de novas tecnologias de comunicação ao cotidiano é consequência direta da virtualização. O que é virtualização? É o ato ou efeito de virtualizar, ou seja, criar de modo virtual canais de comunicação ou de atendimento, que possibilita, assim, qualquer pessoa que se mostre interessada o acesso mais rápido à informação. Certamente você já deve ter ouvido alguém referir-se ao ambiente virtual usando o termo realidade virtual, no contexto científico. Isso pode ser interpretado incorretamente, uma vez que os ambientes virtuais não tentam necessariamente copiar a realidade. Entretanto, não se assuste se ouvir realidade virtual em vez de ambiente virtual, uma vez que, por questão de comercialização, esse termo é aceito também. Pimentel define realidade virtual como o uso da alta tecnologia para convencer o usuário de que ele está em outra realidade, ou seja, é a ideia de que a realidade virtual seria o lugar em que seres humanos e computadores interagissem. O ambiente é o conjunto de condições e objetos que você pode perceber e com os quais pode interagir. Ambiente virtual, portanto, é um ambiente não físico, mas real. É gerado por computador com o qual o usuário pode interagir. www, internet, hypertexto, homepage e sites. Utilizaremos esses termos várias vezes, por isso é fundamental que você o compreenda da melhor maneira possível. Porém, não deverá preocupar-se com as terminologias, apenas entendê-las e familiarizar-se com elas. Outros conceitos com os quais você deve familiarizar-se são os de rede e internet. Uma rede de computadores consiste na conexão de diversos computadores por meio de cabos e de outros tipos de hardware que permite a troca de dados entre si. Conectados normalmente com mais de 300 metros de cabo, são agrupados em redes regionais que podem, com a utilização dos backbones, dar acesso a outras redes regionais. As redes locais, por exemplo, são feitas por computadores. Backbone é uma estrutura básica para transmissão de dados na internet e é extremamente veloz. A internet é uma interconexão de diversas redes por meio de backbones, que foram construídos para comportar grande tráfego de informações. É um local público que não pertence a ninguém e que não é operado por nenhuma empresa. Agências governamentais ou companhias privadas são as responsáveis pela construção dos backbones. As companhias de alcance de longa distância constroem backbones e vendem o acesso a outras companhias, com os provedores de internet, que permitem o acesso de seu computador à rede. Você já parou para pensar na quantidade imensa de informações que existe na internet?
Você poderia passar sua vida toda navegando e não conseguiria assimilar todas as informações. Essas informações encontram-se nas mais variadas formas e podem perder-se facilmente. Em decorrência disso, o sistema de navegação é importante, ou seja, a forma como a informação estão sendo disponibilizadas é de extrema importância. A web funciona basicamente com dois tipos de programas: os clientes e os servidores. Cliente é o programa utilizado pelos usuários para ver as páginas. Ele é chamado de navegador em inglês, browser. Servidores são os responsáveis pelo armazenamento e pelo acesso ao conteúdo da rede. A informação na web é organizada na forma de páginas, que podem ser ligadas umas às outras, formando o que se chama de conjunto de hipertextos, que podem também conter imagens, sons, gráficos, entre outros. Dessa forma, qualquer documento pode levar a outro texto que também esteja disponibilizado na rede. A possibilidade de criar uma malha de informação em torno do planeta deu origem à expressão World Wide Web, que significa teia de alcance mundial. Nós chamamos de WWW. Para visualizar as informações contidas na internet, é necessário um browser, ou chamado de navegador, cuja função é de enviar pedidos de páginas pela rede, interpretar os comandos e exibir a página na tela do computador. Os browsers mais conhecidos são o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Mozilla, entre outros. Por questões de padronização e por ser mais conhecido, você sempre encontrará o termo browser quando nos referirmos a navegadores. O hipertexto é o responsável pela navegação por meio de links entre os segmentos de texto. O termo hipertexto, de acordo com as várias definições de autores, pode ser definido como um processo de escrita e leitura não linear, ou seja, que permite o acesso ilimitado a outros textos de forma instantânea, na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons. Homepage ou páginas web são documentos de hipertexto. Estão gravadas em servidores de internet e podem ser acessadas de qualquer parte do mundo. Site, em português, significa sítio ou lugar. Na informática, esse termo representa um conjunto de páginas web estruturadas sobre determinado conteúdo. Quando você exibe uma página web, seu navegador conecta a esse site para obter informações, que são encontradas por meio de URLs. O que seria URL? URL é um endereço de um site na internet. A web permite que cada documento na rede tenha um endereço único, o qual indica o nome do arquivo, diretório, nome do servidor e o método pelo qual ele deve ser requisitado. Esse endereço foi chamado de URL, Uniform Resource Locator, em uma tradução literal, localizador uniforme de recursos. Uma URL tem a seguinte estrutura: HTTP, que é o método pelo qual ocorrerá a transação entre cliente e servidor, e significa protocolo de transferência de hipertexto, e também é um método utilizado para transportar as páginas da web pela rede. Outro método comum é o FTP, que a gente costuma transferir os nossos arquivos aí via servidor. Você também poderia estar se perguntando se é preciso estar conectado à internet para visualizar a página que criei. Um browser não precisa estar conectado à internet para funcionar. Você pode criar suas páginas HTML e visualizá-los offline. Quando você tiver concluído o trabalho, poderá disponibilizá-lo em um servidor web, para que qualquer pessoa
em qualquer parte do mundo também tem acesso às suas páginas. Então, primeiramente, nós construímos as nossas páginas offline e depois colocamos aí em um servidor para estar hospedando essas páginas que podem ser tanto dinâmicas como estáticas. Você já deve ter ouvido falar em servidor web. Pois bem, ele é um programa executado para atender pedidos dos browsers. O computador em que este programa é instalado pode ser chamado de servidor web e pode ser também servidor de arquivos ou ainda de e-mails, caso ele seja configurado para isso. Os servidores web mais conhecidos são o Apache para as plataformas proprietárias ou livres, e Internet Information Server para plataformas proprietárias. Os editores HTML são programas que auxiliam o desenvolvimento de páginas web e geralmente oferecem mais liberdade para a criação dos documentos. Exemplificando, você pode usar para escrever seus códigos HTML em editores como FrontPage da Microsoft, o Dreamweaver, o UltraDev da Micromedia, editores online como o WordPress. Um código HTML pode ser escrito em qualquer editor de texto simples também, e sem recursos gráficos, como o bloco de notas do Windows ou o V do Linux. Visto que a linguagem HTML une conteúdos teóricos em formatos de hipertexto a ferramentas visuais como fotos, animação e realidade virtual. Então, são feitos de forma estática e não dinâmica, como usaremos na programação em PHP.